Natal, a festa da encarnação. Todo mundo sabe, nasceu Jesus, fonte de luz, todos estão celebrando, momento especial do Natal para lembrar do Emanuel, Deus conosco, momento tão especial a celebração de Natal. Mas na verdade, essa festa da encarnação, ela é um pouco estranha, ela é diferente. Nós costumamos ter, geralmente, uma festa de Natal bem barulhenta. Talvez, neste ano, seja um pouco diferente, mas eu acho que vai ser talvez mais próxima do Natal original. O que a gente percebe? Olhando para a festividade de Natal mais comum, as pessoas estão exuberantes, com muita alegria, geralmente tem muita comida, muita bebida, toda aquela, vamos dizer assim, comemoração. E surpreendentemente, depois daqueles momentos, às vezes nas horas seguintes e até mesmo nos dias depois, a gente vê que toda aquela comemoração quase vira depressão. Toda aquela celebração e aquela festividade se reveste de um silêncio problemático e difícil que é constatado, inclusive, pelas estatísticas negativas que vêm, vamos assim dizer, dos excessos que acontecem na época das festividades. No Natal original é exatamente o contrário. Ele começa silencioso. É uma coisa interessante. Acontece numa cidadezinha, uma aldeiazinha em Belém de Judá. Não é num lugar muito barulhento, aliás, é numa espécie de estábulo, numa pequena manjedoura, ali junto com alguns pequenos e poucos animais. E ninguém sabe o que está acontecendo até que nós vemos os sábios do Oriente chegando para trazer os presentes, comemorando a chegada do rei. E tudo isso acontece longe dos palácios. Vida
Neste final de ano, as nossas celebrações acontecerão somente no virtual. Não teremos celebração presencial no WTC. Há um recesso ali no dia 25, o dia de Natal, o dia de hoje. Nós não teremos nenhum encontro presencial, e Deus abençoe todas as famílias, mas estaremos funcionando no online o tempo todo, e da mesma maneira não teremos celebração no dia 1º, mas fiquem sintonizados aí com todas as nossas informações, mensagens, estudos e celebrações. Aliás, se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, porque você recebe toda a informação daquilo que está sendo trazido para a bênção de todos que estão sintonizados com a IBNU. Queremos desejar a todos um Feliz Natal em nome da IBNU e um ano novo abençoado em 2023. Que a graça de Deus esteja sobre todos nós. Чи знала ти, Марія, що твоє дитя врятує світ від горя, твій малюк переможе зло в одвічній боротьбі, народжений тобою, дасть надію і тобі. Чи знала ти, Марія, чи знала ти, Маріє, рукою штовханує від води, там, де небо край, де ангелі серця. І коли ти цілуєш сина, ти торкаєшся Творця. Чи знала ти, Маріє? Чи знала ти, Марія, що твоє дитя покаже шлях спасіння? Чи знала ти, Марія, що твоє дитя Господь всього творіння, немовля, що тихенько спить у тебе на руках? Це досконала жертва Богу. Irmãos, nós estamos aqui para celebrar o Natal. Essa boa nova, essa boa notícia, essa notícia de alegria que Ele veio trazendo consigo luz e esperança para a gente. O Natal tem o seu sentido muitas vezes deturpado, no nosso dia a dia, com tantos interesses competindo pela nossa atenção na sociedade de hoje, mas quando a gente para e aquieta o coração e traz à memória o que isso realmente significa, é uma grande notícia.
é muito mais do que só uma reunião familiar, é muito mais do que só um tempo de solidariedade, de boa vizinhança, não. É a esperança encarnada, né? Ele veio e veio por nossa causa e veio em nosso favor. Então a gente tem muito que celebrar e muito que agradecer. É nesse sentido que nós vamos orar agora, agradecendo por ele ter vindo e porque ele vai voltar. Vamos orar? Deus querido, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor poderia ter escolhido ter ficado no seu trono de glória, administrando tudo na eternidade, mas o Senhor fez a opção de entrar no tempo na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado por aquela noite em Belém que se repete em nossos corações todos os dias, quando a gente te busca como símbolo de uma esperança eterna, uma esperança que não nos decepciona e nós sempre podemos te encontrar de novo, como esse bebê numa manjedoura, nos sorrindo alegremente. Obrigado, Senhor. É como nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Tudo
entre várias ações de diversos projetos da IBNU. Agradecemos de coração todos aqueles que se envolveram, contribuíram, participaram, e olha que para o ano que vem teremos mais. E uma das grandes alegrias nossas foram vários batismos, inclusive agora mesmo, recentemente, em dezembro, nós tivemos no último dia 17 batismos que alegraram o nosso coração. Vários dos nossos queridos aí que já têm ouvido sobre a mensagem do Evangelho, sobre Cristo Jesus, confessaram publicamente sua fé em Cristo. Então a nossa alegria, nossa recepção calorosa de coração a esses irmãos que agora fazem parte de uma maneira diferenciada da comunidade IBNU. Deus nos abençoe nesse momento de alegria tão especial. Estamos agora no nosso momento de gratidão. O que é gratidão? Quantas vezes, ainda mais ultimamente, as pessoas transformaram a palavra gratidão em uma simples banalidade. A gente acaba falando gratidão para tanta coisa, tem até as novas nomenclaturas, gratiluz e etc e tal. Mas o que é gratidão de verdade? O que é ser grato, né? O ato de ser grato. Quantas vezes as coisas que acontecem na nossa vida nos fazem esquecer de ser realmente gratos. E gratos a realmente quem importa. Tudo que Deus nos dá. Nesse momento, eu te chamo para refletir um pouco sobre o que você é grato na sua vida. Em que momento você consegue perceber que Deus está tomando conta da sua vida. Porque muitas vezes, quando as coisas não saem como a gente espera, quando acontecem às vezes coisas ruins, a gente acaba esquecendo de olhar todo o restante que está em volta. E olhar também que, até nesses momentos onde as coisas não saem como a gente quer, Deus está tomando conta. E Ele toma conta da gente. Então, nesse momento, eu falo especial por mim, eu quero agradecer a Deus e ser grata, porque Ele está tomando conta da minha vida e eu tenho certeza que Ele toma conta da vida de vocês. E chamo vocês a agradecer também, de todo o coração, ser grato na palavra mesmo de ser, né? Agradecer no sentido, a gratidão, agradecer do seu coração, ser grata a Deus por Ele estar tomando conta da sua vida. Desde as coisas pequenas, da comida que tem na sua mesa, da cama que você tem para dormir, da sua família, seja ela até brigando ou em paz, mas ser gratos porque nós temos uns aos outros. E sermos gratos porque Deus, acima de tudo, e qualquer que seja a situação, Ele está tomando conta. Então eu te agradeço a Deus, agradeço você pela sua presença aqui, e somos gratos de coração por Deus estar tomando conta de nós. Amém. Feliz Natal a todos! Certamente Deus seja louvado por todas as comunidades de seguidores de Jesus em todo o mundo que estão lembrando nesta data a maravilha da encarnação. Emanuel, Deus conosco, Deus seja louvado. Mas o que é que a gente pode e deve falar nessa data que é tão especial para tanta gente, ainda que nem todo mundo talvez faça isso com toda consciência e compreensão? Vamos pensar hoje sobre um tema um tanto quanto talvez diferente, né? Natal Municipal do Reino de Deus. Mas como é que é essa história? Então, vamos ver, porque essa questão do Natal, ela, na verdade, hoje transborda, né? Além da própria cristandade, né? Eu gosto de me lembrar, por exemplo, de que uma das principais músicas de Natal conhecidas em todo o mundo foram escritas por judeus que nem fazem parte dessa tradição cristã. E quem não se lembra da música de John Lennon, né, falando So This is Christmas, quer dizer, hoje é Natal, e aí é interessante como isso vai, aliás, a própria literatura brasileira. Eu vou me lembrar aqui de Manuel Bandeira, que diz: o nosso menino nasceu em Belém, nasceu tão somente para querer bem, por nós ele aceita o humano destino, louvemos a glória de
Jesus menino. Veja só que coisa interessante, quem imaginaria que o nosso literato Manuel Bandeira, tão conhecido da nossa história, tem algo a dizer sobre essa data. Então, para pensar sobre isso, eu convido você a acompanhar comigo aí o texto de Mateus, capítulo 2, começando aí no versículo 1 e indo até o verso 12. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer neste dia. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá um líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Esse texto de Mateus, ele é bastante curioso, fascinante. Aliás, é um texto assim tão rico, tão diversificado, que ele tem provocado controvérsia, especialmente em pessoas que não conseguem entender que o texto bíblico não é tão, como a gente pode dizer, linear no entendimento da expressão das verdades da fé. E muita gente, nossa, esse texto é muito estranho, e tem mago. Ou seja, cá entre nós, pouca gente gosta de prestar suficiente atenção a esse texto. O pessoal que é mais religioso fica assustado. Como assim magos do Oriente, ainda mais seguindo estrela, O pessoal mais racional, que história é essa desse pessoal ainda ficar sabendo por astrologia e por sonho das coisas, O pessoal que enxerga a coisa totalmente dentro do contexto, vamos dizer, especialmente judaico, vai achar meio esquisito que venha gente. Que lugar é esse do Oriente? Como é que esse pessoal sabe dessas coisas que envolvem o nascimento do rei dos judeus, E aqueles que acham que qualquer coisa que a gente encontre no texto bíblico precisa de pelo menos uns 20 documentos históricos específicos, vão dizer: peraí, onde é que está essa história do Herodes? Nunca ouvimos falar a respeito disso. Ou seja, o texto é muito animado, vai causar uma série de perguntas e dúvidas e questões que valem a pena ser consideradas. Mas o que a gente observa aqui? É interessante quando a gente tenta fazer qualquer coisa, uma tradição cultural, uma história bonita, uma determinada prática, uma determinada expressão sábia de um determinado grupo de pessoas, tem uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque tudo que acontece na vida e na história dos povos e das pessoas tem como componente o que a gente pode chamar de particularismo. O que é o particularismo? É uma característica peculiar
de um grupo, de uma cultura, de uma literatura, de uma comunidade que se circunscreve dentro daquele ambiente. Quando aquilo vai ser passado para outra pessoa, aí existe aquele negócio de estranheza. Quer ver um exemplo? Veja, por exemplo, as nossas tradições de Natal, né? É cheio de Polo Norte, cheio de rena, cheio de neve. Imagina, você veio falar de muita neve na terra da tapioca, por exemplo, fica um negócio diferente, né? Pra gente, não é que essas tradições sejam ruins, elas são distintas o suficiente para a pessoa ouvir e falar, peraí, aqui eu conheço anta, lá no lugar o pessoal conhece camelo, aqui o pessoal conhece urso, mas rena talvez seja marca de shampoo, mas como assim? Eu nunca vi esse bicho. Então, quando a gente fala do particularismo, todo particularismo tem dificuldade de atravessar as fronteiras, muitas vezes não permeáveis, da comunicação humana. O que tem tão especial na história do Natal? A história do Natal é extraordinária. As características pontuadas pelos evangelhos e até mesmo pela teologia de Paulo no Novo Testamento, elas mostram uma coisa que, sinceramente, cá entre nós, até hoje eu mesmo não entendi. Eu acho surpreendente, por exemplo, como é que a história do Evangelho, como eu já vi pessoalmente na minha vida, ela pode atingir tão profunda e intensamente pessoas de uma aldeia no interior da Ásia, que eu fui testemunha e vi isso ao vivo, pessoas da África, pessoas da Europa Central, pessoas do Brasil, gente fazendo pós-doutorado, pessoas vivendo numa tribo no interior da Amazônia. Quer dizer, que história é essa, com sua força, o seu poder, que consegue atravessar essas fronteiras e, levando em conta elementos religiosos, elementos psicológicos, elementos existenciais e literários, consegue compor algo tão fabuloso, tão brilhante, que atinge a vida e o coração de umas pessoas que depois a gente passa décadas para explicar o que foi que aconteceu. Curiosamente, então, a gente deve olhar o que aparece nessa história. Veja lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. Nós temos claramente no texto a realidade de que Jesus nasce em Belém, da Judéia, na terra de Israel. Então, vamos assim dizer que o primeiro Natal, né? Esse primeiro Natal, eu diria assim que é o Natal nacional do reino de Deus. Porque o anúncio da chegada de Jesus é a chegada do rei, é a chegada do Messias. E, inicialmente, as pessoas entendendo, aceitando ou querendo ou não, no texto bíblico, claramente Jesus nasce como um rei, e como um rei ligado a Israel e à esperança judaica. Por quê? Porque Israel tinha se afastado de Deus, Israel tinha ido atrás das nações, Israel entendia, sob revelação divina, que os reinos à sua volta eram opressores e, de certa forma, reinos insubmissos e subversivos ao domínio divino. E aí, no meio dessa situação, todos os profetas dizem, olha, vai chegar o momento em que Deus vai trazer aí o seu reino e vai nascer o rei e o Messias. Por isso o texto é muito claro que aquilo que acontece lá era algo ligado ao que estava nas escrituras hebraicas. Então, por exemplo, o Herodes, interessante, né? Vamos falar já sobre ele. Esse Herodes manda conversar, né? Depois de conversar com os magos que vieram do Oriente, ele quer saber, né? Veja que o homem era ruim de Bíblia, né? Devia ter estudado antes, né? Ele queria saber onde deveria nascer o Cristo. E a resposta dos chefes dos sacerdotes do Templo de Jerusalém e dos mestres da lei, essa figura aqui está evocando aquilo que tem a ver com o mundo dos saduceus e dos fariseus. Eles vão responder em Belém da Judéia, citando o quê? Miqueias capítulo 5, verso 2. Miqueias, lá no ano 700 a.C.,
no momento de grande crise do reino de Judá, na mesma época de Isaías, também de Oséias e de Amós, ele vai então dizer, olha, a profecia diz claro que Belém da terra de Judá, que embora ela fosse uma cidade ali limitada e pequena, dela sairia o líder que como pastor deveria conduzir Israel, o meu povo. E então, a gente percebe que num primeiro momento nós temos um Natal nacional. Um Natal que envolve a realidade de que o Messias que nasce é promessa cumprida das escrituras hebraicas, que tem a ver com essa, se a gente pode dizer, teologia do Antigo Testamento, com esse desdobramento dos profetas e que apresenta, digamos assim, a esperança de Israel. Por isso, Mateus focaliza isso, porque Mateus apresenta essa mensagem aos judeus. Mas é interessante que essa coisa não fica no nível nacional. Sabe por quê? Porque o momento é difícil. Quem domina a terra de Israel é o Império Romano. Essa esperança, ela não está assim muito nítida na cabeça de ninguém, porque o momento da terra de Israel é muito complicado, né? Eles tinham experimentado uma certa liberdade um pouco antes, na época dos chamados Asmoneus ou Macabeus, né? Que aliás hoje termina a festa de Hanukkah no ambiente judaico, que está celebrando exatamente esse momento. E quando a gente vai ver Herodes, que era de uma família de origem edomita, né, que no Novo Testamento é chamado de Idumeu, ele tinha conseguido, né, a família tinha se convertido ao judaísmo, então era uma conversão tanto quanto duvidosa, e ele se tornou o rei local em parceria com Roma. E é interessante que aqui não aparece explicitamente, né, mas a gente pode dizer que Herodes está mais para o lado romano do que para o lado judaico. E é interessante que a parceria total com Roma, ele conseguiu, né, entrar nos caminhos dos contatos ali com o Senado romano e passou a ser então chamado rei na Judéia. E a gente vê essa realidade tão nítida em Lucas capítulo 2, logo no versículo 2, você vai ver a referência a César Augusto e o recenseamento do Império Romano. Ou seja, esse Natal, ele surge não só como um cumprimento de profecias que tem significado nacional, não é apenas um Natal num contexto judaico. Ele é um Natal que agora tem uma outra ampliação de perspectiva, que é o Natal no nível global, no nível universal, porque ele está fazendo referência à relação daquilo que Deus está fazendo com o Império Romano. Por que isso é importante? Porque o Império Romano representa um domínio de um mundo pagão, de um mundo de opressão, de um mundo de terrível e difícil escravidão, e de um mundo que oprime a terra de Israel, inclusive sob, vamos assim dizer, a égide dos falsos deuses e de uma postura muito reprovável a partir de uma ética de respeito ao ser humano. E é muito complicado, né? Porque o que acontece no mundo judaico é que eles estão assim muito machucados e doloridos, pagam impostos altíssimos, tiveram um pouco de liberdade que se foi, estão com a expectativa messiânica muito elevada em termos de libertação, e tem um líder que é corrupto e que vive numa relação de troca e sob o domínio de Roma que é extremamente negativa e perversa dentro da terra de Israel. Essa situação é tão complicada que esse homem, esse chamado Herodes o Grande, ele vai meio que comprar grande parte da liderança religiosa de Israel. Ele faz uma coisa meio complicada, esse negócio, né, da política com religião, a gente sabe como é que funciona. E ele então ele faz toda a reforma, a grande construção do templo, e de certa forma os religiosos estão nas mãos dele. De modo que a gente vai ver, a gente lê a história
pouquinho antes do Herodes que manda matar as crianças, e antigamente o pessoal falava, nossa, que exagero. Pois é, se você conhecer a história do Herodes o Grande, simplesmente das várias mulheres que ele teve, a que mais ele amava, ele mandou matar. Mandou matar filhos, era um sujeito totalmente, assim, neurótico, era absolutamente paranoico, né? Mas foi um indivíduo de realizações impressionantes, como a famosa construção de Massada, o Palácio de Jericó, o Palácio em Cesareia Marítima, o Templo lá em Jerusalém, o famoso Herodion, onde foi achado o seu túmulo. Quer dizer, que acontece? A luz que brilha nesse Natal, ela vem como um contraste, uma oposição e um enfrentamento de todo tipo de reino de tirania e de perversidade que está presente nessa aliança perversa herodiana e romana. Então a gente percebe, né? Você jogou uma pedrinha na água assim, né? Você jogou, pá, aí sai aquele círculo, né? Eu gostava quando, alguns tempos atrás, de fazer isso só para ver, né, aqueles círculos assim, até onde eles iam, naquela imagem que a gente mistura um pouco de física com estética, é uma coisa tão interessante. Pois é, esse Natal parece que tem esse movimento, né? Ele tem esse enfoque nacional profético judaico, ele tem esse enfoque de contraste com o mundo pagão romano, e num contraste negativo, contra, né, esse tipo de coisa. Mas a pergunta que a gente levanta é a seguinte: quer dizer que tudo que tem no mundo lá fora, nesse mundo que não conhece a Deus, necessariamente é coisa perdida, que a gente só pode esperar algo do mais terrível que pode aparecer lá? Como é que Deus fica impotente, limitado diante do grande mundo dos gentios? Pois é, que coisa interessante. Aí nós vamos ver que esse Natal, né, que começa no nível nacional, esse Natal que vai para um nível, vamos dizer, mais universal, mais global, ele se expande numa espécie de totalidade fenomenal. Por quê? Porque a gente vai ver a figura dos magos. E muito interessante. E a gente lê a história e fica pensando, peraí, que história? Peraí, vamos ler de novo. Que história é essa de esses magos vindos do Oriente chegar em Jerusalém perguntando onde é que está nascido o rei dos judeus? Magos de Oriente, da onde? Da China? Magos de Oriente que vieram da Tailândia? E como esse pessoal sabe de rei dos judeus? Que história estranha é essa? Então, quer ver? Uma olhadinha comigo. Eu vou ler aqui o texto de Daniel, no capítulo 7, e a gente vai ver uma coisa interessante. O texto diz o seguinte: em minha visão à noite, vi alguém semelhante ao filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Daniel foi um profeta da parte de Deus que foi levado na época do cativeiro babilônio e esteve na Babilônia, mas o livro mesmo diz que ele vai viver até o reinado de Ciro, que foi o grande rei da Pérsia. E, de alguma maneira, essa presença, essa posição, essa convivência desse ambiente judaico monoteísta trouxe tradições que se multiplicaram. Aliás, até mesmo estudando a antiga cultura da Ásia, desde a Ásia Central, indo até o Oriente, você tem ecos dessa realidade até hoje. E é interessante que quando a gente chega aqui, ele fala desse filho do homem que vem para trazer um reino de justiça e um reino completo que haveria de chegar. Então, o que certamente acontece aqui é uma
uma realidade de que eles têm esse dito, esse provérbio, essa profecia, e esses homens são, né, magos. E o que a gente pode dizer? Eu tenho até uma nota interessante que aparece aqui na Bíblia Brasileira de Estudos e que vale a pena a gente observar aqui algumas considerações para o nosso entendimento do texto. É provável que os magos fossem estudiosos de astrologia, membros de uma classe sacerdotal da Pérsia, ou talvez da Babilônia, mais provavelmente da Pérsia. Alguns eram conselheiros de reis. A Bíblia não afirma, mas a tradição fala de 3 magos, que foram chamados de Melquior, Baltazar e Gaspar. Tertuliano de Cartago, no início do IV século, foi o primeiro que se referiu a eles como reis. Títulos que, segundo alguns, advêm da interpretação do textos como o Salmo 68, que diz que os reis trarão presentes, fazendo a conexão messiânica. Aos magos foi dedicada a data de 6 de janeiro. Acho que você já ouviu falar disso, né? Que é muito conhecido no Brasil como o Dia de Reis, né? E seria, então, o momento quando eles teriam visitado Jesus. Aí, o que a gente vai descobrir? A provável referência a ouro, incenso, mirra é que levou à conclusão de que os magos eram 3. Com o passar do tempo, esses presentes aí começaram a ser relacionados com elementos da verdade cristã. Epifânio, por exemplo, fala do ouro para a sua humanidade, mirra para a sua morte, incenso para a sua divindade. E ainda ouro por ser ele rei, incenso por ser Deus e mirra por ele ser mortal. É intrigante o fato deles terem ido adorar o rei dos judeus. É possível que tivesse conhecimento de alguma tradição messiânica, que é provavelmente Daniel 7, 13 e 14, nela cresce Deus também age entre os gentios, mesmo pagãos que estivessem fora da terra e da aliança com Israel. A palavra mago a gente ouve e assusta. Nossa, que história é essa, né? É usada às vezes no bom sentido, né, de astrólogos eruditos, mas também às vezes no mau sentido, como gente envolvida com feitiçaria ou coisa negativa. Curiosamente, alguns pais da igreja entenderam essa passagem como história ou símbolo do triunfo da fé cristã sobre a magia e a bruxaria. Há papiros de magia da época que contém evidência de que o incenso e a mirra eram elementos que acompanhavam encantamentos que eram feitos por magos. Assim, muitos intérpretes viram nesse texto a descrição que o autor fez da entrega do ouro dos magos e de suas mercadorias aos pés do Cristo Jesus, em sinal de submissão a ele. Então, às vezes parece um pouco difícil, mas olhando para isso a gente entende algumas coisas muito valiosas. Assim, nós vamos ver mais uma amplitude desse Natal. Natal nacional, Natal, digamos, imperial, né, que pega toda a realidade romana. E agora, um Natal que tem um desdobramento espiritual para lá de universal, de uma maneira que a gente jamais poderia imaginar. E por que isso é tão importante e valioso? Primeiro que diante de Herodes e diante de César Augusto e diante da situação do povo judeu, a gente deve pensar, olha, não tem muita esperança. Até hoje eu vejo pessoas fazendo isso. São, eu diria, quase que os astrólogos dos meios de comunicação. Eles ficam ouvindo notícias de tudo quanto é lugar, o que está acontecendo na Ásia, na Europa, nas Américas, num país, no outro, e começam a desenhar, geralmente, um quadro do pior tipo possível daquilo que vai acontecer nos próximos dias. É curioso a gente ver que, apesar de todas as informações oficiais, de tudo aquilo que se vê do contexto herodiano e do contexto do imperador romano, o texto se reveste de algo tão impressionante que é semelhante ao brilho da luz que surge na noite do nascimento de Jesus, numa situação absolutamente inusitada. Enquanto
tanta gente na terra de Israel não está preparada para o entendimento de que o rei chegou. Enquanto a liderança religiosa e a política está corrompida, enquanto Roma massacra o mundo, o que acontece? Lá longe, muito possivelmente na Pérsia, na época você tem o Império Parto, inclusive rival de Roma, você tem estudiosos que querem entender o sentido da vida e a morte. Essa palavra magos, né, que a gente ouve assim, não sabe muito bem do que está falando, ela tem um sentido positivo, no sentido de sábios, que diante do seu contexto cultural, eles tentavam entender a razão de ser da vida. Então quer dizer, olha, a gente viu que a lua e as estrelas influenciam a realidade da vida na Terra. Até que ponto isso acontece? Será que é determinante? Olha, a gente descobre que certas substâncias usadas aqui podem interferir no comportamento das pessoas. Será que se a gente misturar e fizer algumas coisas diferentes, né? Quer dizer, é aquela trajetória da alquimia que depois chegou na química, mas esse pessoal está, como diz Paulo, tateando, querendo descobrir alguma coisa. E nessa vontade, e eu gosto disso, eu gosto de pessoas sinceras e que fazem perguntas complicadas e que raciocinam e que levam a sério o que estão vendo em relação à vida vivida com responsabilidade e interesse. Eles tiveram contato com essa ideia de que haveria um rei que traria paz, justiça e ação divina adequada nesse mundo. E eles vão atrás disso. E é interessante porque no silêncio, aparentemente da parte de Deus, esses homens são atingidos, algo que é interessante, que foge ao controle dos poderosos. Como assim? O que César ou Herodes vão fazer com a estrela? O que César ou Herodes podem fazer com os sonhos que a pessoa tem? Nesse sentido é muito interessante, porque isso lembra para a gente daquilo que envolve, por exemplo, os sonhos do faraó e os sonhos do rei do Nabucodonosor, do papel de José, do papel de Daniel. E tanto José como Daniel representam um momento de tristeza, fracasso e limitação do povo de Deus, no momento em que eles estão numa situação de decorrência das suas próprias falhas, e quando a gente parece que não consegue enxergar muita coisa, Deus está trabalhando como trabalhou na noite de Natal. Então é interessantíssimo, porque esses homens vêm, e eu gosto da Bíblia pelo seu senso de humor espetacular. Por quê? Porque o texto mostra pra gente, porque podia ser um negócio mais assim, a filme de espião, né? Podia ser assim uma coisa mais, desculpa a expressão, 007, ou uma coisa de espionagem, mas não. Os magos vão direto perguntar para Herodes, pode um negócio desse? A ironia, assim, é fascinante, é extraordinária, é cativante. Eles vão lá e vão diretamente, sem nenhuma malícia, vamos dizer, numa espécie de elogio da inocência, eles vão lá e simplesmente fazem a pergunta, olha, e é interessante porque Herodes é o cara, ele é o dominador, ele é o poderoso. Uma pergunta dos magos desmonta o rapaz. Ele fica tão apavorado, e com ele toda Jerusalém, porque apesar do pessoal ter, vamos dizer, negociado a sua relação de idoneidade de fé em função dos favores romanos e dessa submissão perversa, apesar de tudo que ele faz, ele que vê que esse negócio vai ser problemático, e na sua obsessão louca pelo poder, ele vai ordenar a matança dos meninos, como a gente bem sabe na sequência, e ele então vai estar nessa instabilidade, e os magos seguem o seu caminho, e é interessante. Aí a gente vai ver isso que é extraordinário, isso que é fascinante. Todo o significado especial do Natal no contexto nacional. O contexto que fala da profecia da chegada do Messias, do Rei. Todo o sentido e significado numa ampliação desse Natal no contexto imperial, na confrontação da injustiça perversa e do domínio romano. Todo o contexto fascinante desse Natal que transborda as fronteiras do mundo judaico e atinge
O mundo gentílico lá longe, mostrando que toda tentativa espiritual, de sabedoria antiga, de práticas que envolviam a busca de segredos que estavam ocultos à percepção humana, tudo isso, esses magos, esses homens mostram o quê? Aquilo que Colossenses vai dizer com tanta ênfase: em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. É como se toda a tentativa de decifrar a vida com seu mistério, seu significado, a sua relação com Deus, conosco mesmo e com o próximo, agora se curvasse e eles chegam diante do menino e vão adorá-lo, reconhecendo aí quem é esse Rei dos Reis. Portanto, a história, ela é para lá de fascinante, e aí a gente chega no caminho do grande desfecho dessa história. E aí é que a gente vai ver a coisa que para mim é absolutamente extraordinária, porque você percebe que a narrativa vai num crescente, né? O Natal nacional, o Natal imperial, o Natal universal, global, o Natal espiritual, que invade a realidade psicológica com os sonhos desses magos, que invade as pesquisas que eles fazem no conhecimento que eles tinham à sua disposição, e como Deus interfere em tudo isso para chegar onde? No Natal municipal do Reino de Deus. E aí é que é interessante, porque eu até me emociono, sabe por quê? Porque eu fui pessimamente influenciado na minha vida por tudo aquilo que representa a nossa cultura do holofote, né? É o Oscar, é o campeão do mundo, é aquela coisa que tem que ser grandiosa. Não, até o pessoal de igreja, não, eu quero casar numa catedral, numa igreja grande, não, mas eu preciso pôr uma roupa diferente, não, eu não posso ir com esse carro assim. A gente o tempo todo está sempre pensando em momento de triunfo, com traje de gala e situação especial. A história do Natal é diferente. Os reis do Oriente vêm chegando. As profecias da redenção de Israel estão se cumprindo. O poderoso Herodes e o Império Romano estão perturbados diante de tudo que acontece. As notícias deixam Herodes e Jerusalém. E quem que aparece na foto? A pequena cidade de Belém. É o Natal municipal do Reino de Deus. Aliás, cá entre nós, eu falo municipal para a gente não perder a amizade, porque Belém nem cabe no municipal. É uma aldeiazinha de nada. Ou seja, no lugar menor, no lugar menos importante. Como a gente sabe na descrição bíblica ali, temos a referência daquilo que vai acontecer na manjedoura. Maria e José vão chegar lá, não tem nem lugar para ficar hospedado, no lugar menos significativo, e eles chegam em Belém. E a minha expectativa, eu não sei, um dia, quando estiver na eternidade, eu quero pedir que o Senhor nos explique isso, porque eu fico imaginando, né, o que esses que trouxeram ouro, incenso e mirra, que eles esperavam encontrar. Você vê que o negócio é sério, porque eles vão atrás do Herodes, porque eles ouviram falar do nascimento do rei. Então eles esperavam, como eu esperaria, um lugar onde se nasce rei. Como assim? E aí, eles, confiando nessa direção divina, eles vão lá, e aqui já, um pouco depois do próprio nascimento, eles entram na casa e olha, não quero nem falar para vocês o que é uma casa naquele tempo em Belém, senão a gente acaba perdendo a amizade aqui, né? A gente fala que é casa sim, mas é uma coisinha de nada. É assim, digamos, sabe, um quarto e cozinha de gente muito pobre. Eles entram na casa e viram, olha a cena, puxa vida, Maria, Miriam, é uma menina, ela não tem nem 18 anos de idade. Imagina só, a adolescente com o nenenzinho ali, menino com Maria, sua mãe.
prostraram-se e adoraram. E eles então entregam os seus presentes, numa atitude interessante, como não só eles reconhecem quem Jesus é, não só toda a sabedoria desse mundo se curva diante dele, mas tudo aquilo, né, que representa ouro. As pessoas matam por causa de ouro. Tudo aquilo que representava incenso, que tinha sentido religioso, juntamente com mirra, mas também como perfume, como sinal de realeza, como sinal de gente de classe elevada. Tudo isso é entregue ao menino em Belém da Judéia, naquele lugarejo, numa casinha que jamais Herodes ou César imaginavam que algum rei poderia vir de lá. Por isso, no dia de hoje, a gente deve pensar: o que a gente pode considerar de fato de valioso e importante quando a gente pensa em Natal? Certamente, a nossa cabeça vai pensar: puxa, como é que o Natal pode ser uma coisa importante nacional? Hoje as pessoas até brigam. Olha, se pode falar Feliz Natal, se não pode, se pode ser no nível do país ou não. Como é que esse Natal pode ser uma coisa global? Como é que o Natal pode ter força? Como é que a gente pode fazer uma cristianização formal e cultural e mostrar o Natal? E eu me lembro do que a gente leu aqui. E o importante desse Natal é que seja um Natal semelhante ao de Belém. Porque a mudança que transforma esse mundo não está tanto em Roma, nem em Jerusalém, e nem nas dimensões à nossa volta. Na verdade, a ação divina passa no meio de tudo isso. Mas a glória maior é quando isso atinge a gente, pessoalmente, individualmente. Quando a gente encontra um rei, se dobra, entrega dons, sabedoria, conhecimento que a gente tem para entender que o rei nasceu. E a minha pergunta para você, nesse Natal, é muito simples. Isso é realidade na sua vida? Isso é realidade na sua experiência? Minha oração é que, se não for, que seja hoje. E aí sim, a gente pode, ao som dos sinos e dos cânticos e da glória de Belém, dizer com o coração aberto, em som total, verdadeiramente, Feliz Natal. Que Deus nos abençoe. For
neste domingo especial, quando nos lembramos do Natal da encarnação de Jesus, nós vamos também celebrar a ceia do Senhor. A ceia de uma maneira muito especial. Temos muitas pessoas que estão nos acompanhando e que, por uma série de circunstâncias, celebram especialmente ou talvez preponderantemente a ceia à distância. Você é convidado a participar conosco e temos aqui a nossa mesa e vamos falar um pouquinho sobre a ceia. A ceia do Senhor não é um cerimonial mágico, não é nada que se entenda de maneira sacramental na leitura do Novo Testamento. O que observamos é que a ceia, ela é um símbolo daquilo que Cristo Jesus fez por nós. O pão representa o corpo e o cálice representa o vinho, que nos faz lembrar daquilo que o Senhor fez. Por isso, a Bíblia deixa claro, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, nós lemos lá que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e também o cálice e nos ordenou para que lembrássemos dele em comunidade, lembrássemos dele de maneira concreta, de uma maneira tão extraordinária, através daquilo que envolve o nosso paladar, na nossa experiência comunitária. E nós fazemos isso lembrando do que Jesus fez e também anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, neste momento, nós vamos celebrar a ceia do Senhor e vamos agradecer a Deus, e você é convidado a fazer isso conosco. Então, agora nós vamos tomar o pão e antes vou pedir nossa irmã Suzy Lee que ore agradecendo a Deus pelo pão, o corpo de Cristo partido em nosso favor. Vamos orar. Senhor Deus, como é bom sermos, Senhor Deus, teus discípulos, conhecermos a Ti, Senhor. Nesse momento nós queremos agradecer, louvar-te, Senhor, por ter nos dado, Senhor Deus, o privilégio, Senhor Deus, de participar desse momento tão importante, tão precioso, de relembrar a Tua morte e ressurreição, a Tua vinda, Senhor Deus, e a salvação. Nós queremos, Senhor Deus, colocar nosso coração, Senhor, totalmente diante de Ti, gratos por tudo que o Senhor fez, participando desse momento de comunhão com os nossos irmãos tão preciosos. Senhor Deus, recebe, Senhor, esse momento tão precioso como uma adoração de cada um de nós. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos agora tomar do pão para podermos lembrar em memória de Jesus. E agora, portanto, em memória de Jesus, vamos todos comer lembrando do seu corpo partido por nós para o perdão dos nossos pecados. Amém. De igual modo, nós temos a importância que a Bíblia nos dá a respeito do vinho, do fruto da videira, do cálice, que tem a ver com o sangue de Cristo Jesus derramado em nosso favor. Então, nesse momento, nós vamos orar agradecendo pelo cálice, pelo vinho. E nesta hora, então, nosso irmão Leandro vai fazer essa oração de gratidão pelo sangue de Cristo derramado em nosso lugar. Oremos. Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão especial na vida da igreja, na nossa vida, Senhor, de relembrarmos o sacrifício de Cristo em nosso favor. Muito obrigado, Senhor, por este sangue que nos lava e que nos purifica de todo pecado. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos esta história, nós temos
nova, essas notícias da salvação para contar e para anunciar até que Cristo venha. Muito obrigado, Senhor, pelo sangue que foi derramado na cruz e que hoje nós relembramos nesse momento tão especial. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora, numa celebração de mutualidade, vamos inclusive trocar os nossos cálices para que lembremos que somos um corpo e celebramos juntos em memória de Jesus. E agora então vamos beber em memória de Jesus, que perdoou os nossos pecados com sua morte e ressurreição. Amém. Deus seja louvado pelo seu perdão, pela vida e pela salvação em Cristo Jesus. Amém. Hoje é Natal, já tem visto isso, nós celebramos, cantamos, né? Ouvimos uma palavra muito especial. E hoje também eu acho que é um momento especial da gente dar um presente. Assim como os magos vieram dar um presente, quando encontraram o Cristo, quando encontraram o Rei, eles entregaram tudo o que tinham. É um momento especial também que a gente pode parar para refletir. Para onde tem ido toda a nossa adoração, todos os nossos recursos, tudo o que a gente tem de talentos, as nossas orações, para onde elas têm sido direcionadas. Nesse momento a gente pode colocar diante dele. Tem o privilégio de participar de tudo o que ele está fazendo no mundo, assim, municipal, né? No lugar onde a gente vive, aqui em São Paulo, no Brasil e em vários lugares do mundo. Então você pode participar e eu gostaria de convidar você, na verdade eu gostaria de desafiar você a participar com a gente nesse reino tão maravilhoso que Deus tem feito acontecer na vida das pessoas, a transformação maravilhosa que tem acontecido. Então, vem fazer isso hoje em adoração a esse Rei maravilhoso que nasceu em Belém. Vamos orar juntos e entregar tudo que nós temos, o nosso coração, as nossas ofertas, tudo a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, não porque nós somos bons ou nós temos alguma coisa, mas porque Tu és digno. Senhor Deus, Tu és digno de toda a nossa adoração. Nós queremos, Senhor Deus, declarar e participar de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Nós queremos, Senhor Deus, participar através das nossas ofertas, dízimo, Senhor, de tudo que nós temos, através das orações, através, Senhor Deus, dos talentos, do nosso servir, Senhor Deus, que a gente enxergue a Ti, em primeiro lugar, mas a gente enxergue o nosso próximo, a necessidade do próximo, e que a gente possa ajudar onde e quando precisar. Senhor Deus, abre nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, Senhor Deus, nossos ouvidos, Senhor Deus, para nos atentarmos a essas pessoas, para nos atentarmos às necessidades. E nós queremos, Senhor Deus, sim, fazer parte de tudo que o Senhor está construindo, para tornar esse mundo, essa cidade, Senhor Deus, um lugar melhor. Senhor Deus, nós queremos fazer parte disso. Nós colocamos tudo isso nas Tuas mãos. Nós colocamos debaixo, Senhor Deus, dos Seus pés. Entregamos a Ti em oração, em gratidão, em louvor. Em nome de Jesus. Amém. É Natal, o Filho de Deus, esperança. Ai, gente, que vergonha! Vocês me pegaram cantando. Ai, desculpa por isso, tá? Desculpa.
é que eu me empolgo muito no Natal. É a minha época do ano, ó, preferida. Eu amo a casa decorada, toda iluminada, família reunida e a gente celebrando o nascimento do nosso Senhor. Não tem coisa melhor, né? Eu amo mesmo. Aí eu tava aqui pegando a minha estrela de Natal, aquela que a gente coloca lá no topo da árvore. Vocês sabiam que, segundo a tradição, a gente deve colocar a estrela de Natal lá no alto só do dia 24 pro dia 25? Porque essa estrela aqui, ela simboliza a estrela que guiou os Reis Magos até Jesus. E aí, como eles encontraram ele no dia do nascimento, né? Ela simboliza isso. É por isso que a gente coloca lá, pra dizer que a estrela chegou, né, no local do nascimento de Jesus. Falando nisso, vocês sabem o que aconteceu quando ela apareceu, essa estrela? Não? Então vou contar pra vocês. Tá lá em Mateus 2. Quando a estrela do Oriente apareceu, os Reis Magos foram atrás dela. E aí eles chegaram no reino de Herodes e foram perguntando: cadê o rei dos judeus? Né? A estrela do Oriente nos mostrou, nós viemos aqui para adorá-lo. E aí Herodes já ficou, né, desconfiado, pulga atrás da orelha. Como assim, rei dos judeus? Assim outro rei nasceu? Peraí, né, vai tirar o meu reino? Como assim? Ficou, né, bravo, já pistola, né, ali o Herodes. E aí Herodes deu uma desconversada e falou assim: mas como assim, rei dos judeus? Aqui, né? Aonde? Diz, em Belém da Judéia, segundo a profecia. Aí ele pegou e falou assim para os magos: então já sei, vocês vão, né? Seguindo a estrela, vocês vão atrás de descobrir exatamente o lugar de nascimento do rei dos judeus, que eu quero ir lá adorá-lo. Eu preciso adorar o rei dos judeus. Por favor, vão lá, descubram e depois venham aqui me dizer. E os Reis Magos saíram, a estrela apareceu de novo para eles e foi guiando os Reis Magos até chegar em cima daquele estábulo que tinha o nosso menino Jesus que tinha acabado de nascer. E ali eles puderam presentear o menino Jesus, né, com incenso, mirra, ouro e adorar pela primeira vez o nosso Senhor. Sabe, imagina que momento especial, né? Mas aí depois eles dormiram e eles sonharam, né? Deus se revelou para eles através do sonho e falou que eles não deveriam voltar para Herodes e contar onde o menino Jesus tinha nascido. Porque na verdade a intenção de Herodes era o quê? Matar o menino Jesus. Então Deus mostrou para eles no sonho que eles não deveriam voltar e eles não voltaram. Eles foram embora por outro caminho. Mas então essa estrela, a estrela que a gente simboliza, né, no topo da árvore, mostra o caminho até o local onde Jesus nasceu. Mas você sabe, gente, maior do que qualquer presente que Jesus possa ter recebido dos Reis Magos, maior do que qualquer presente que a gente possa ganhar nesse Natal, é o presente que a gente já ganhou. O mais importante de tudo. O presente que a gente ganhou ao nascimento do nosso menino Jesus. Porque através dele, através da vida dele, é que a gente ganhou a vida eterna. A gente ganhou a remissão dos nossos pecados. A gente aprendeu sobre a palavra de Deus, aprende, né, dia após dia sobre a palavra de Deus. A gente aprende a amar o próximo. A gente aprende tanta coisa, né? Olha quantos presentes Jesus nos deu, né, já. Tudo isso através da sua vida. Então hoje, Natal, é dia de celebrar essa vida tão especial do nosso Senhor. E venha nos alegrar e nos contagiar com o seu amor. Então vamos agradecer? Senhor Deus, muito obrigada por estar em nossa vida. Obrigada por ter nascido, por ter trazido tantos presentes com a sua vida. Que assim como a estrela que guiou e orientou os Reis Magos, a sua estrela, a sua luz, meu Senhor, possa nos guiar e nos orientar em todos os dias da nossa vida. Que a sua paz possa reinar em nossa casa. Que os seus ensinamentos se façam presente dia após dia, nos orientando a seguir o caminho que o Senhor tem para nós. Que o Senhor possa ser sempre louvado. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, e te parabenizamos por mais esse aniversário que nós comemoramos hoje. Que através desse aniversário é que nós ganhamos o melhor presente, a vida eterna, o reino de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, gente. E até o próximo ano, né? Acabou. Beijão. Tchau, tchau.
Estamos encerrando mais uma celebração aqui no nosso canal da IBNU e nós queremos agradecer a Deus pelo ano de 2022, também pedir que Ele continue conosco no ano de 2023 em todas as ações, as atividades que a IBNU for desenvolver nesse ano. Fique ligado porque nós continuamos aqui a todo vapor no nosso canal. Durante essa semana, também no dia 31, teremos uma celebração especial de virada de ano e no dia 1º a nossa celebração às 9h30 da manhã, conforme nós estamos acostumados. E em 2023, muitas novidades aqui para você. Então, seja um parceiro nosso, divulgue esse conteúdo, se inscreva também nas outras redes sociais da IBNU para você receber as informações e poder compartilhar com as pessoas que você tem acesso. Deus o abençoe, um excelente ano de 2023 e ano que vem estamos juntos. Forte abraço.